Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum e os nossos cursos. Acesse amplumbiogás.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogás, com UM. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual que é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal. Ativando o sininho, você receberá um lembrete que tem conteúdo novo. Mas, se você está nos ouvindo pelo Spotify e já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que o novo episódio sair. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos ter um super bate-papo sobre o mercado de biogás e biometano do Brasil. E para enriquecer essa conversa, é uma honra para nós receber e ter essa troca com Rafael Gonzalez, engenheiro ambiental e mestrando em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. E diretor-presidente do CI Biogás, o Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás. Rafael, há mais de 10 anos, atua na captação e gestão de projetos na área de energias renováveis. Participou do desenvolvimento do plano de negócios e estruturação do CI Biogás em 2012. Em 2016, assumiu a diretoria de desenvolvimento tecnológico e em 2020 assumiu a diretoria-presidência do CI Biogás. Atualmente é conselheiro da Associação Brasileira de Biogás, a ABiogás, e do Conselho Diretivo do projeto Jeff Biogás Brasil. Olá, Rafael, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação imensa para nós recebê-lo aqui e ter a oportunidade de ter essa conversa contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Leidiane, olá a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. A gente fica honrado aí de poder participar, contribuir com o setor e contribuir com a empresa de vocês também. Acho que é importante a gente sempre valorizar quem está se desenvolvendo e crescendo nesse mercado de biogás, né? É o nosso objetivo. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo apoio. E por ter arranjado aí um tempinho na agenda para estar com a gente. Para a gente começar, né, eu li teu currículo, já falei da tua formação, da tua super experiência, de toda a tua carreira. E agora eu queria saber assim, um pouquinho mais, queria que você contasse para a nossa audiência sobre você, ou seja, quem que é você além do mundo profissional, Rafael? Bom, primeiro, é legal essa pergunta, porque é difícil no ambiente profissional a gente poder se falar um pouquinho da gente mesmo, né? Mas eu nasci em São Paulo e depois fui morar no Paraguai. Me alfabetizei em espanhol. É uma loucura isso, né? Pensar que saí Uau! do Brasil e fui para o Paraguai enquanto pequeno. Depois voltei para o Brasil e fiquei, desde então, tentei fazer a minha carreira, minha profissão em biogás, mas já tive outras oportunidades de trabalhar em outras áreas. E do ponto de vista mais pessoal ainda, né? Eu tenho um hobby que eu gosto sempre de falar quando me perguntam faz essa pergunta, que é fabricar cerveja. Eu sei que já é uma coisa comum hoje no mundo todo, né? Cerveja artesanal, mas eu gosto de fabricar. Neste momento eu vendi todos os meus Legal! equipamentos porque não dá tempo mais para me fabricar, mas uma hora eu volto a fabricar de novo ter essa produção caseira aí de cerveja, porque eu gosto muito. Que legal! Não sabia disso, Rafael. É, E a alfabetização, então, você teve totalmente em espanhol no eu fui início, quando era criança. alfabetizado primeiro em espanhol, né? Depois vim para o Brasil e fui alfabetizado aí Em de novo em português. português. Mas minhas primeiras experiências da escola, que eu lembro da Que infância, né? legal. É no Paraguai e no interiorzão do Paraguai, né? Então, Aham. isso me remete muito à infância mesmo minha e eu tenho família lá, a gente está sempre por lá, e minha família e tudo mais. Então, é uma experiência binacional de fato aí que eu sempre tive.
Que legal, ótimo. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho do teu lado pessoal, né? É bem importante a gente conhecer mais, né? A gente às vezes está nos eventos, conhece muitos profissionais, mas não sabe, né, o que a pessoa vive além desse É mundo verdade. de trabalho. E aí, sobre o trabalho, como que você chegou nesse mundo do biogás? Qual que foi tua trajetória até descobrir essa fonte de energia e começar a trabalhar mais com isso? Também é curiosa essa pergunta sua, porque eu fiz isso junto contigo, né? É isso que eu Eu ia traba... falar, assim. A Eu gente trabalhou acompanhei, mas junto. conta para o ouvinte. É, a gente trabalhou muito tempo junto no passado. Bom, primeiro eu iniciei minha carreira, digamos assim, na parte. Me formei em engenharia ambiental, iniciei a minha carreira trabalhando com gestão de recursos hídricos, na verdade, não era energia nem biogás, trabalhando principalmente na avaliação de propriedades rurais, frente ao Código Florestal Brasileiro, ao Código Ambiental. Parâmetros de lançamento de dejetos, aí começou a aparecer um pouco o biogás. Frequentava aí muitas propriedades rurais, sempre avaliando a qualidade ambiental dessas propriedades, as condições ambientais do sistema produtivo. Aí, no caso, como a gente fica, eu fico em Foz do Iguaçu, e naquela época já atuava na região de produção de proteína animal, que fica na região que tem muito no Paraná, no sul todo. Eu visitei muitas propriedades rurais e acabei me deparando com situações de esterqueiras, de suinocultura principalmente, outros ambientes produtivos que não tinham biodigestor, que, enfim, tinham um processo de tratamento bastante arcaico na época e que, de certa forma, tinham um prejuízo ao meio ambiente, né? E Uhum. aí, com isso, isso era um programa que eu atuei da Itaipu Nacional, da usina hidrelétrica, que existe até hoje algumas atividades nesse sentido, mas se passou a olhar o problema ambiental, o passivo ambiental dos dejetos para procurar uma solução. E nessa solução a gente acabou encontrando o biogás como uma oportunidade de tratar os resíduos, esses dejetos aí da pecuária animal, especialmente da suinocultura, mas olhando também a geração de energia. Então, eu me lembro que quando eu iniciei a trabalhar, a gente via a geração de energia elétrica com motores adaptados Santana 2.0, adaptado, bastante arcaico, né? Então, a gente pôde acompanhar todo o crescimento e evolução da tecnologia, desde o momento em que basicamente não tinha tecnologia, ou tinha uma tecnologia muito pequena, muito baixa ainda, né? Então foi esse mais ou menos a minha entrada, né? Foi pela área ambiental e depois pela visão energética do processo, mas no primeiro momento pela parte ambiental. Ótimo, essa visão né, como você mesmo falou, a gente trabalhamos juntos por muitos anos e eu acho que essa origem de entender o território e passar a ver as situações que demandavam e demandam ainda uma atuação mais sistêmica, né? Foi bem interessante. Então, passar a trabalhar com biogás, porque a gente olhava no território e via uma questão ambiental a ser resolvida, a ser melhorada, faz com que a gente tenha uma visão interessante assim dessa integração né, da solução com a demanda da produção pecuária. Legal, Rafael. E aí eu queria já começar a te perguntar um pouco mais sobre o panorama do biogás do Brasil, né? Considerando toda essa tua trajetória, esse caminho que você seguiu e agora você tem todo esse domínio do que vem acontecendo com o setor de biogás e biometano no Brasil todo, né? Pela atuação bastante abrangente que o CI Biogás tem no setor, inclusive internacionalmente, não só nacionalmente. Nos últimos anos, o setor vem apresentando um crescimento bem acelerado, né? E conforme o monitoramento que o Cibiogás faz anualmente, publica dados do panorama do setor, que são dados muito esperados sempre por todo mundo, né? Porque é os dados que realmente conseguem, é a publicação que consegue congregar dados de todas as aplicações do biogás. Como que você analisa os dados do panorama e o que ele indica de como será o crescimento do setor nos próximos anos? Continuamos com a maior parte das plantas de biogás gerando energia elétrica e o maior volume de biogás proveniente de aterros sanitários, como era em 2021? Ou vocês vêm vendo alguma mudança do panorama que foi publicado
Ou vocês vêm vendo alguma mudança do panorama publicado referente a 2022 e para os próximos anos? Como que você vê isso, Rafael? Acho que o panorama ele traz uma série de informações, né? Ele é muito rico em quantidade de informações. É um desafio muito grande fazê-lo, porque não só por coleta da informação, mas pela interpretação da própria informação, do próprio dado que a gente coleta, né? E eu queria só fazer um preâmbulo antes de entrar no panorama, Claro, à vontade. que é assim, a análise que a gente tem que fazer sobre o panorama é sobre o aspecto da utilização do biogás para fim energético, e não exatamente só da produção de biogás, né? Então tem muita gente que pergunta, pô, mas eu vejo um Verdade. monte de biodigestor aí, eu sei que tem mais do que está no panorama. Mas o nosso interesse principal, né, como ser biogás, é poder apresentar ao mercado como se está utilizando esse biogás, né? E isso tem uma reflexão um pouco diferente. Então não aparece tudo isso nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque a ANEEL vê as aplicações de energia elétrica, obviamente, né? E não aparece tudo na ANP porque a ANP não vê tudo. Então tem algumas divergências, digamos assim, com os dados oficiais. Por outro lado, são esses dados que a gente levanta que abastecem, digamos assim, várias bases de dados dos dados oficiais também. Então, é uma necessidade realmente de se atualizar cada vez mais, né? Mas vamos para a visão um pouco mais de tendência do que está acontecendo no mercado. No último panorama que a gente apresentou, a gente chegou a ter 820 plantas aproximadamente, um crescimento menor do que do ano de 2020. Isso está muito explicado pelo tamanho das plantas também. Então, houve uma quantidade de plantas menor, né, do que houve no ano de 2020, mas referente a 2021. Por outro lado, o volume das plantas criadas em 2021, o volume de investimentos, de CAPEX, né, é muito superior ao que foi no passado. Então, isso também é uma análise importante a ser feita. Quer dizer, crescemos menos em quantidade de plantas, mas as plantas que foram criadas ou entraram em operação aumentaram o volume de produção do país. E isso, olhando lá a tendência do setor, o objetivo do setor de impactar na matriz energética, também ajuda muito, tá? Então, não é só o número de plantas que é um número importante para essa visão do panorama. Então, o que está acontecendo na nossa visão de tendência, né? Há uma tendência da gente superar 1.100 plantas de produção de biogás aí nesse panorama novo de biogás. A gente tem uma expectativa de mais de 1.000 plantas. Isso é muito importante também, porque é um marco, eu diria que 1.000 plantas é um marco bastante importante no setor de biogás para a gente poder validar o que está acontecendo, o crescimento, né? Por outro lado, essas plantas nem todas são únicas, exclusivas de volumes alto, né? Grandes volumes. Algumas são pequenos volumes, é uma mistura das duas coisas, pequenos, médios e grandes volumes. E a gente pode observar um crescimento no ambiente agroindustrial bastante expressivo. Quando eu digo agroindustrial, estou falando dos abatedouros, dos frigoríficos, dos amendoarias, empresas agroindustriais que têm um volume grande de resíduo e precisa ser tratado para si. Também há um ambiente de crescimento dos aterros sanitários, isso assim é um crescimento que continua existindo, porque baseado no modelo de negócio do aterro sanitário, fica mais fácil, né? Você ter uma planta concentrando resíduos ali, e um volume e escala muito maior, então é natural que tenha um crescimento. E também o próprio sucrocoleiro, o setor sucrocoleiro, ele também se reinventou nesses últimos anos, né? E vem apresentando um crescimento com um volume muito grande baseado na vinhaça, né? Tem um outro setor que acho que é importante mostrar que existe uma tendência maior de crescimento, que é o setor da pecuária animal. Esse setor, ele, diferente dos outros setores, né, ele é um setor que cresce ano a ano, muito rápido. Então, o setor sucrocoleiro ele cresce, mas ele tem uma certa estabilidade de crescimento do ponto de vista de novas usinas sucrocoleiras. E no setor da pecuária, a gente está falando em crescimento de 18, 25, 28% ao ano de Uau. mais plantel, né? Mais animais estabulados. Então, é um mercado que a gente entende que tem uma tendência futura de maior crescimento
e ao mesmo tempo mostrando que os modelos de negócio não se fazem mais só na propriedade rural, mas também se fazem nos que a gente chama de condomínios, né? Aglomeração de produtores que podem produzir. Então, isso é uma tendência que a gente tem visto nesse ano próximo. E aí, quanto ao uso, aplicação do biogás, a gente tem visto também que uma tendência muito forte é ao biometano, tá? Isso é bem interessante, por um lado, né? Por outro lado, a gente passa a ver que as plantas de energia elétrica elas têm ficado no ambiente aí de até 1 mega de potência instalada, mas quando passa esse volume de uso de biogás para 1 mega, a gente tem visto o biometano sendo bastante expressivo. Só para ter uma ideia do panorama de 2021 que a gente lançou, 1% das plantas era para biometano, com a destinação de biometano. Mas isso representa 23% do volume da produção de biogás do país. Então, já demonstra que estamos falando aí de um quarto da produção, de fato, do país já está focado em biometano. Não, acho que é bem interessante pensar nessas tendências, vocês perceberem essa tendência das indústrias avançarem no uso de biogás, né? Ou, enfim, do uso dos próprios resíduos que já estão concentrados e efluentes para produzir biogás e passar a ver que eu acho que a gente chegou num ponto do setor onde as instituições, as empresas conseguem ver realmente, materializar qual que é a viabilidade dos projetos e ter segurança para investir, certo? Eles estão assim, não, vamos investir, vale a pena pegar um financiamento, a gente consegue pagar esse financiamento, vale a pena né, arriscar, porque o biogás para energia elétrica ou para biometano ou até para energia térmica, né? Muitas dessas indústrias usam para energia térmica, né? Se você puder até falar um pouquinho mais sobre isso, mas no geral a percepção de risco dos projetos de biogás vem reduzindo, certo, Rafael? Nesses últimos anos. Acho que a gente tem vários ambientes aí, né? Primeiro tem mais empresas, né? A gente sempre me perguntam e fazem uma comparação que eu acho absolutamente injusta, mas fazem uma comparação com a energia solar, fotovoltaica. E aí eu falo, pô, mas também é o tanto de vendedor que tem, né, na solar, né? Fica mais fácil, né, ter a entrada de projetos. Claro, não estou comparando e nem é o objetivo comparar. Mas, assim, tem muita empresa hoje no mercado de biogás, algumas mais maduras, outras entrando, enfim, mas tem mais solução entregue, mais tecnologia também, não é só empresa, mas mais tecnologia. E isso vai, digamos assim, dando um pouco mais de maturidade ao mercado, né? E as tecnologias, os custos vão ficando mais claros, mais aparentes, mais fáceis de ser entendido por quem quer investir. E tem surgido também uma figura no mercado que eu acho muito importante e é difícil ter, que é um agente que eu chamo de integrador. Digamos assim, o responsável por toda a planta, sabe? Então, ele vai e apresenta uma solução. Ele não vende o equipamento. E aí, se isso evoluir, tende a dar um salto na produção de biogás. Porque quem compra uma solução, ele não quer exatamente só comprar o equipamento. Teria que conversar com 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, enfim. Ele quer buscar uma solução, né? E aí, isso também tem ajudado a diminuir o risco dos investimentos existentes no Brasil como um todo. Então, acho que isso facilita mais para que tenham mais investimentos. Então, o risco realmente tem diminuído e eu tenho visto assim uma decisão mais rápida das empresas em tomar decisão pelo biogás, né? Também tem um outro ponto, Leidiane, que eu acho que é legal comentar, que é a visão da descarbonização. Não pode sair do radar isso. As empresas estão olhando esse cenário, né? Os consumidores, às vezes consumidores do exterior, mas também do próprio país, do Brasil, tem olhado esse cenário da descarbonização e olhado o que essa empresa tem feito. Então, ela está enviando carne congelada para a Ásia, mas o pessoal que compra na Ásia está vindo aqui olhar qual que é como é que você trata os resíduos, como é que os efluentes, dejetos, etc. E como é que você gera a tua energia. Então, tem todo um aspecto, digamos, comercial que tem impulsionado, no meu ponto de vista, a tomada de decisão e isso é bom para o setor, né? E a gente entende que ajuda a ter o crescimento desse mercado em todos os setores, não é só da pecuária, não é sucrocoleira, é todos os setores, porque é uma visão de descarbonização. Me permita só um ponto mais dessa fala,
que assim, a gente tem visto grandes empresas de montadoras de automóveis, enfim, produtoras de proteína animal, que precisam apresentar para os seus players, né, internacionais uma estratégia, aliás, até distribuidor de combustível fóssil, né, que não tem aonde descarbonizar. Uhum. Então, eles olham isso, o biogás, como uma estratégia de descarbonização. E há investimentos nesse setor, às vezes impulsionado de fora do país para cá, às vezes impulsionado pelo próprio mercado interno. Acho que é perfeito isso, Rafael. É uma soma eu acho que a gente está num ponto de virada. A gente até leu um livro, né? A gente tinha no Cibiogás um livro do ponto da virada. Onda virada, é verdade. Aham, eu lembro desse livro e eu sempre penso que o setor agora a gente chegou nesse ponto que a gente está dando essa virada e acho que são vários fatores, né? Trazendo um pouco isso que você colocou. São questões de menor risco, pressão também por ESG, descarbonização. E é incrível que esse biogás, né, esses dados que vocês levantam, que vocês trazem, para a gente conseguir acompanhar realmente esse desenvolvimento do setor. Você falou um ponto que é trazer solução, também é um termo, né, que o Cibiogás vem, uma forma de trabalhar projetos de biogás que o Cibiogás vem defendendo e divulgando aí há anos, né, que é levar soluções e não só projetos ou só equipamentos. E aí me faz lembrar da atuação de vocês com o laboratório, né? Que tem essa atuação de solução, ou seja, não solução só na implementação, mas solução também na operação de uma planta, na melhoria do processo da planta de biogás. O Cibiogás teve um dos primeiros laboratórios de digestão anaeróbia e biogás do Brasil, acho que não sei se não foi o primeiro até instalado, funcionando com os eudiômetros. Né? A gente lembra daquela época que teve a parceria com uma universidade da Áustria. E agora, esse laboratório, além de fazer as pesquisas, como você estava comentando comigo antes, além de fazer as pesquisas relacionadas, as análises relacionadas a gerar informações para a construção das plantas, vocês vêm trabalhando muito fortemente com a melhoria da performance da planta, né? Então, você pode comentar um pouco mais com a gente qual que é a importância dessa atuação do laboratório, como que o laboratório de vocês trabalha? Posso sim, claro. Você tinha me pedido para comentar da energia térmica também, eu vou Ai, misturar por as duas favor. coisas. Vou Isso, misturar as duas coisas. manda ver. Por quê? Porque, na verdade, assim, o que está acontecendo, né? As plantas de biogás hoje têm mais investimento, né? São valores mais altos investidos. Elas têm um aspecto já de industrialização, então as plantas não são mais pequenas plantinhas aí, vamos dizer assim, como já diziam, né, no passado. São usinas, são indústrias, né? Eu acho que isso é importante ser declarado. E aí, com isso, o que acontece? O parâmetro de controle começa a subir. E o parâmetro de utilização do gás para energia começa a subir. Então, numa indústria, por exemplo, o biogás, ele pode ser, e muitas são, porque as indústrias que já migraram para o mercado livre de energia elétrica, não vale a pena elas, do ponto de vista financeiro, se elas já estão no mercado livre, usar o biogás para gerar energia elétrica na indústria, né, na agroindústria. Então, ela acaba colocando isso como suprimento de GLP. Ela utiliza na substituição do GLP. E aí, com isso, isso é um suprimento térmico que tem a planta, certo? Não é só isso, mas eu estou dando um exemplo mais prático para conectar a parte de energia térmica. Então, o custo do GLP subiu muito, como muitos outros custos subiram. Então, eles usam isso numa visão de suprimento. Então, quando começa a usar, não só do ponto de vista de energia térmica, mas elétrica, biometano, como suprimento, passa a ter um olhar assim, bom, eu quero melhorar a minha produção, eu quero melhorar a eficiência, porque toda perda de eficiência é perda de dinheiro nesse ambiente, entendeu? Precisa Então, de mais biogás, né? Quem precisa, demanda, as outras áreas da indústria vão demandar mais, né? vão demandar mais. Então, o que a gente tem percebido peraí, mas o biodigestor tinha que estar funcionando em um patamar, não está, o que está acontecendo? Então, nosso laboratório, né, o CBiogás completa 10 anos de existência esse ano, de existência do CNPJ, mas o laboratório é mais antigo que isso, então o laboratório tem indo para 13 anos de existência. Teve todo um investimento que foi inicial para realmente estruturar o laboratório, construir os métodos de avaliação,
E a gente meio que pivotou, mudou a forma do laboratório atuar, baseado no nosso planejamento estratégico do CBiogás, onde todas as atividades do CBiogás também são unidades de negócio. Então, o laboratório hoje é uma unidade de negócio do CBiogás. E a gente presta serviço a diversos clientes, grandes, pequenos, médios, de dentro do Brasil, de fora do Brasil. A gente já chegou até números de 40 mil análises realizadas nesse ano, tá? Até esse ano, né? Acumulado todos os anos, de mais de 300 substratos diferentes. Então, é uma base de dados bastante importante que a gente tem. A gente parou para pensar, pô, peraí, o laboratório ele não pode se comportar como um laboratório de análises clínicas, que emite um relatório e um documento e você vai no médico daí fazer a análise. O que a gente faz hoje é ser o médico também. Então, a gente interpreta a análise do que está acontecendo no laboratório, cria um diagnóstico e recomendações de intervenção na planta para melhoria da performance da planta. E isso tem ajudado várias empresas de diversos setores, pecuária, sucrocoleiro, menos um pouco aterro sanitário, porque o aterro não tem biodigestor, mas tem a parte de gás, e a gente também apoia nisso, né? Mas, enfim, é uma composição de estudar a performance e a melhoria da performance da planta. E, assim, todas as plantas que a gente entrou para apoiar a performance, a gente se ajudou a melhorar. Isso não é só porque o laboratório está dando resultado, está dando, claro, mas é porque, assim, em geral, as plantas não estão performando da forma como deveria. E a gente tem apoiado as empresas a subir essa régua, subir o sarrafo, vamos dizer assim, do nível de produção. Então, é um pouco dessa atuação que a gente tem feito no mercado. Muito interessante e além de a gente tornar, ser possível com essa atuação, melhorar a viabilidade, né, o rendimento técnico e econômico dos projetos, eu estava te escutando aqui pensando que a gente acaba atingindo mais o objetivo inicial que você falou da descarbonização, né? Projetos mais eficientes vão descarbonizar mais, né? Vão emitir menos carbono, porque esse biogás vai ser aproveitado, vai ser queimado, ao invés de ser emitido ou ficar Exato. no digestato. Então, é uma atuação não só de ganho econômico, mas também de ganho ambiental, né? Importantíssimo que vocês acabam gerando com o laboratório. Bem, bem legal isso. E vocês estão. É só entrar em contato no site. Quem que tiver interesse, entre em contato, manda e-mail, manda mensagem e vocês explicam mais sobre esse serviço, certo? Só para quem estiver escutando aí já ficou curioso poder entrar em contato. O CBiogás tem o site, né? É cibiogás.org. Lá dentro tem uma aba do laboratório, é só entrar por lá, é um formulário online, você faz a demanda direto por lá, tem o Legal. preço tabelado, inclusive. E um ponto que acho que é legal é que a gente, o ano passado, em agosto, mais ou menos, no ano passado, a gente já tinha, digamos assim, preenchido toda a ociosidade do laboratório, ou seja, ele não estava ocioso em nenhum momento. Agenda fechada. Agenda fechada, né? E isso demonstra. A gente brinca dizendo que é o termômetro nosso aqui. Quando tem muita demanda no laboratório, é muita gente querendo investir, estudar, etc. E curiosamente, né, no passado, o laboratório ele servia muito mais à pesquisa. E assim, há alguns anos, uns 3 anos já, ele serve mais a empresas. Então a gente tem Legal. contratos de empresas de diversas naturezas que querem investir em biogás e olham essa primeira abordagem do laboratório e uma segunda abordagem da performance também, quando já se tem a planta de biogás. Um bom termômetro mesmo para saber como o setor está avançando, né? E nesse sentido de termômetro, a gente está falamos, né, sobre as expectativas, o laboratório atuando na melhoria de performance atualmente, mas pensando em futuro, Rafael, o CBiogás está envolvido em alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados a combustíveis avançados e são perspectivas de projetos que, para se tornarem realmente realidade no nosso dia a dia, talvez demore alguns anos, né? Algo de longo prazo. Mas isso está no cerne do CBiogás, né? De trabalhar com projetos e tecnologias que lá para frente, né? Que está preparando agora algo que vai ser utilizado lá mais adiante. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esses combustíveis avançados? O que são esses combustíveis avançados? Assim, bem didaticamente, né? O que é esse bioquerosene, para que é usado, diesel verde, biometanol, que não é o biometano, né? Biometanol é outra coisa. Então, se você puder explicar um pouquinho o que são esses combustíveis e aí como que a gente faz, qual que é
a rota para usar o biogás para produzir esses combustíveis. E o que vocês vêm desenvolvendo aí para o público saber um pouquinho mais, seria ótimo. Tá bem, posso falar sim. Primeiro, o CBiogás é uma instituição que trabalha há 10 anos, né? A existência do CBiogás se dá há 10 anos. Trabalha muito a questão de desenvolvimento de rotas de aproveitamento do biogás. Então, a gente acaba olhando todas essas rotas, energia elétrica, energia térmica, o próprio biometano, sob a perspectiva não só da tecnologia, mas também do mercado. Como é que ele pode consumir esse material, né? Esse produto. Como é que se consome esse produto? Então, essa é uma estratégia que o CBiogás tem, digamos, há algum tempo atuado para definir novas rotas aí de desenvolvimento. E isso, quando a gente entra numa nova rota de desenvolvimento, a gente sempre olha o P&D como sendo uma forma, né, de você ter recursos, às vezes, públicos ou privados, aí depende um pouco da forma de captação desse tipo de recurso, mas a gente precisa ter uma estratégia sempre de poder atrair recursos e investimentos que permitam o desenvolvimento de uma plataforma de utilização do biogás de várias maneiras, né? E aí a gente começou a trabalhar uma visão da quarta rota de produção de biogás, de consumo de biogás, de uso do biogás. E a gente chama essa quarta rota de combustíveis avançados. Então, o CBiogás tem essa estratégia de desenvolver rotas de utilização do biogás. E aí uma delas que a gente está chamando assim internamente, né, de forma carinhosa, a quarta rota de biogás, de utilização do biogás, porque a primeira, não na ordem de prioridade, mas energia elétrica, energia térmica, energia combustível, né, veicular, ou industrial, que é o biometano. E a gente está olhando os combustíveis avançados como uma quarta rota de utilização do biogás. E aí, quando a gente fala de combustíveis avançados, a gente pode falar em vários combustíveis. Então, você pode, a partir ver que o biogás tem molécula de hidrogênio e de CO também, de carbono. Então, você tem capacidade de reformular essa molécula do ponto de vista químico e encontrar outras formas de utilização dessa molécula, porque ela é um hidrocarboneto, do ponto de vista químico, ela pode ser remodelada, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento, e com isso você pode encontrar outros produtos que a indústria química utiliza, dentre eles combustíveis, né? Então, só para dar um exemplo, bioquerosene de aviação é o querosene de aviação, mas de origem biológica, e aí pode se dar de várias formas, por exemplo, por produção de oleaginosas, e aí com isso ter uma produção de biodiesel, etc. Mas também pode se dar pela reforma da molécula do biogás. E a gente entende que o biogás para o interior do Brasil, especialmente alguns estados, né, tem uma capacidade maior, ela não tem uma capacidade tão grande de ter grandes plantas de solar e eólica, por exemplo, como poderia ser feito para eletrólise, para rota de eletrólise e produzir hidrogênio, porque para produzir hidrogênio por meio da eletrólise você precisa de grandes fontes de energia elétrica, e aí a solar e eólica pode se fazer presente, né? No Nordeste, por exemplo, é mais fácil isso, porque tem terras ali que são propícias a isso, com custos propícios a isso, vento, sol, etc. Mas tem outros lugares que não é assim. Então a gente entende que a rota de reforma do biogás, aí tem várias modalidades tecnológicas de reforma, a gente tem estudado elas, pode facilitar no contexto de encontrar novos produtos químicos, que podem ser combustíveis ou não. Aí a gente está falando até de produtos para solvente químico, para bioquerosene de aviação, que é para poder abastecer aviões e comerciais, inclusive. Se você olhar a Noruega, a Holanda e outros países já têm investido nessa tecnologia para poder abastecer aviões comerciais. Mas a gente pode falar de metanol, que é um produto que é utilizado na indústria química para solventes, para tinta, para outros produtos, que vem do xisto, do gás de xisto do Chile e de outros países, de forma importada, né? Não tem produção nacional, mas a gente poderia suprir essa demanda com essa molécula
da reforma do biogás. Então, esse é o contexto que a gente vive. E, além disso, a gente ainda tem o hidrogênio, para não estender tanto os produtos, mas a gente tem o hidrogênio, que pode ser, o biogás pode ser reformulado por meio de catalisadores, para poder encontrar a molécula do hidrogênio, e aí, a partir desta molécula, se desenvolver os produtos ou a forma de consumo do hidrogênio, que ainda é recente no Brasil, já é mais avançado em outros países, mas é recente no Brasil. Então, esse é mais ou menos um pano de fundo que a gente tem trabalhado, desenvolvendo a rota tecnológica. Isso em escala laboratorial a gente já tem resolvido, principalmente com a Universidade Federal do Paraná. Agora a gente está indo para uma escala piloto mesmo de produção de hidrogênio, produção de bioquerosene de aviação, alguns litros de produção em escala piloto, e também o próprio metanol, que é utilizado na indústria do biodiesel, na indústria de solventes, como eu comentei. Então, assim, é um leque, só para dar uma ideia, né? É um leque muito grande que a gente tem de possibilidades, porque hoje a gente chegou a ver na Alemanha já esses hidrocarbonetos indo de cadeira de plástico, porque ele pode ser transformado em plástico físico, duro, né? Até o bioquerosene de aviação. Então, é uma infinidade realmente de possibilidades. E o último ponto que eu queria trazer disso é que a gente está olhando a agregação de valor da molécula do biogás. Então, se você consegue vender a molécula do biogás por um valor X, quando você agrega valor para uma visão da indústria química, você está falando de 6x. Então, essa é uma visão de agregação que não é uma realidade ainda mercadológica, né? Ainda está em ambiente de pesquisa e desenvolvimento, mas como o CBiogás procura estar sempre na crista da onda das tecnologias, a gente busca apresentar isso ao mercado. Então, a gente tem alguns projetos hoje em desenvolvimento para apresentar isso ao mercado. Nossa, incrível, Rafael. E esse ponto do hidrogênio, né? Eu nem tinha colocado hidrogênio, você trouxe, e realmente porque o hidrogênio não é só uma fonte energética, como vem se falando nos últimos, talvez meses, último ano, por todas as questões demandas energéticas da Europa, começou a se falar muito de hidrogênio para esse fim. Mas hidrogênio é utilizado em grande escala para a produção de fertilizantes, por exemplo, né? Por exemplo. Então, passar a ver o que vocês estão no CI Biogás, junto com várias instituições parceiras avançando, olhar para as plantas de biogás como biorrefinarias, né? Exatamente como a gente tem as refinarias de petróleo, a gente passar a ver as plantas de biogás como refinarias, biorrefinarias de biogás, produzindo vários diferentes produtos, né? Resultado desse processo. Acho que isso é importante a gente acompanhar, né, a audiência, os ouvintes saberem disso, estarem atentos, apesar de ser algo distante, talvez, da realidade de quem está implementando um projeto de biogás hoje, tem que acompanhar, né, as possibilidades para o futuro, senão vai ficar para trás, né? Então, bem interessante isso, Rafael. Para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa, ótima aqui, bem esclarecedora. Eu queria te perguntar, Rafael, sobre, já que a gente está falando de não ficar para trás, do profissional se capacitar, qual que é o perfil dos profissionais ou os perfis dos profissionais para esse setor de biogás do presente e do futuro? Qual que é a necessidade de se capacitar e quais são os caminhos que você sugeriria de perfil mesmo? Se capacitar mais em área técnica ou mais em área empresarial? Enfim, você pode falar um pouco para a gente sobre essa visão que você tem desse futuro profissional? Claro. Primeiro, a gente precisa entender que o mercado está mexido, né? Quando eu digo mexido, é no bom sentido, ele está crescendo. Então, a demanda por profissionais ela é incrível, assim, é grande. É incrível a quantidade de pessoas que se movimentam dentro do setor também, sai de uma empresa, vai para outra. E isso, para mim, demonstra, de fato, o crescimento do setor. Eu sempre penso que é ruim perder profissionais para outros setores, é bom perder para o mesmo setor, né? Porque ele já está capacitado, então é assim que funciona. Mas essa tendência de mobilidade de profissionais, ela, para mim, demonstra claramente uma falta de gente capacitada, né? Então, a necessidade de capacitação do pessoal é absurda, assim, é grande, Urgente, né? é urgente, né? E não é só no biogás, assim, como parte técnica, sabe?
é na visão de negócios, é um pouco misturado. Eu já vou entrar um pouco mais em detalhe do que eu penso. E aí um outro ponto que eu acho que é legal trazer é que assim existem, né, condições de capacitação para as pessoas baratas e assim fáceis de acesso, né? Mas o principal ponto, Leide, assim, o que a gente tem procurado nos profissionais no sei Biogás é ter uma conexão não com o tema, mas com o propósito do biogás, sabe? E isso não é tão fácil se encontrar. A gente até brinca que tem que ser picado pelo mosquitinho do biogás. Porque é apaixonante o tema, né? Nós aqui somos apaixonados por isso, mas a pessoa tem que ter uma postura, uma vontade, um desejo de comportamento mesmo, sabe? Não é só do contexto técnico. Porque, assim, capacitar e conhecimento técnico você vai adquirindo ao longo do tempo, mas o comportamento de desejo de se desenvolver nesse setor, ela é um perfil, uma habilidade, eu poderia chamar assim, importante para nós, tá? Tecnicamente dizendo, o que a gente precisa entender? É que tem espaço para todos os ambientes técnicos. Uma parte do que o CBiogás tem trabalhado é com o ambiente operacional, pessoal que opera biodigestor. Na prática, esse camarada que opera biodigestor não tem para quem ligar e trocar uma ideia, sabe? Pô, estou acontecendo isso comigo, o que você acha e tal. Então, a rede de profissionais, ela precisa ser mais afinada, né? E os novos profissionais entrantes precisam estar capacitados, obviamente, tecnicamente, para poder entrar. Mas a gente tem espaço desde o técnico de operação até o ambiente da modelagem do negócio. Um ponto também relevante é que as empresas elas estão contratando profissionais para olhar, quando elas têm planta, né? Para olhar o ambiente técnico de operação de plantas, do ambiente de projeto propriamente dito, mas isso hoje em dia tem mais disponível no mercado. O que tem menos gente disponível no mercado é gente que entende do setor, que entende do mercado, do modelo do negócio. Como é que faz isso virar resultado? Né? E aí eu acho que esse é o perfil, se poderia deixar uma dica maior, é o perfil de maior relevância hoje que tem se buscado. Porque, assim, perfis técnicos, o engenheiro consegue, de várias áreas, consegue atuar e tal. Também falta no mercado, tá? Não é uma questão resolvida. Mas acho que hoje o que falta mesmo para as empresas que estão decidindo investir em biogás é contratar gente que entende da modelagem do negócio. Entende que pode ser biogás, porque, assim, quando alguém vai investir em biogás, ele fica com a dúvida, pô, será que eu faço para energia elétrica, para biometano, mas já tem gente falando de hidrogênio, e fica uma dúvida, um ponto de interrogação. Então, esse profissional tem que ter capacidade de olhar o setor e falar assim, bom, essa empresa qual eu estou trabalhando vai investir nisso porque isso é uma tendência, é um caminho que está sendo apontado por todos os estudiosos do mercado. Então, eu diria que a maior necessidade que a gente tem hoje é de profissionais que entendam da modelagem do negócio. Ótimo, Rafael. Acho que para ir além do que você trouxe, é bem interessante, porque a pessoa precisa entender um pouquinho de regulação, né? Quais são as regras do mercado para ver se aquele projeto naquele local, naquela região, naquela indústria ou naquela propriedade vai se encaixar mais nas regulações, vai ter mais benefícios ou vai ser mais viável. Perfeito. Na regulação do setor elétrico, ou para biometano, ou para térmica. A gente sabe de regiões que tem falta de lenha, né? Até o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano fez um webinar sobre esse tema de energia térmica, substituição de lenha, GLP, os potenciais para isso. Então, é importante ser profissional entender todas essas variáveis, né? Que vão de regulação, financiamento, enfim. Então, é legal. Bacana essa dica que você trouxe para os ouvintes, que eu acho que abre aí muitas oportunidades. E, Rafael, queridos ouvintes, o Rafael está no meio da coisa que está acontecendo, conversando com muita gente, muitas instituições, diferentes interesses, né? Diferentes instituições. Isso. Então, uma dica preciosa aí. Rafa, para encerrar, eu vou te pedir para deixar uma recomendação. A gente tem esse costume de pedir uma recomendação para os nossos ouvintes, que pode ser livro, vídeo, filme, podcast, para quem quer entender mais o setor de biogás ou se capacitar como profissional ou mesmo para o desenvolvimento pessoal. O que você sugere para o nosso ouvinte? Excelente. Eu tive uma boa experiência aqui no Sei Biogás e eu entreguei para várias pessoas um livro e eu acho que de forma pessoal
é o livro que fez minha cabeça de modelo de gestão dentro do CI Biogás, que tem sido bastante interessante essa atuação que a gente tem feito no mercado, de certa forma se reinventando, né, a todo momento, porque o mercado é muito rápido e se desenvolve, mas é um livro eu tô até vendo ele na minha frente aqui, ele chama Este Barco Também é Seu, e o nome já diz tudo, né? Este barco também é seu. É para dizer que o barco do crescimento do setor do biogás, no caso aqui internamente do CEI Biogás, também é de todas as pessoas que atuam no CEI Biogás. E quando eu entreguei para as pessoas, foi muito legal. Muitas pessoas me recomendaram, né, que para outras pessoas, enfim, prestaram o livro. É um livro relativamente fácil de achar e diz sobre um capitão da Marinha Americana que transformou o navio de guerra da Marinha Americana no pior navio, transformou no melhor navio em KPIs, né, indicadores. E aí fez toda a diferença, ele pôs as pessoas certas no lugar certo, enfim, a empatia de relacionamento, muitas coisas. Então, para mim é um livro, assim, mestre de cabeceira meu e que eu gosto muito de recomendar. Da parte técnica, a gente tem vários cursos, o próprio CBiogás tem cursos, alguns gratuitos, alguns pagos, alguns pockets pequenos. A Amplum aí também tem alguns cursos aí sendo disponíveis no mercado. O CBiogás tem muitas notas técnicas também disponíveis no mercado, que podem, no nosso site, né, podem ser encontrados, que facilitam o entendimento do que é o setor, do que é o mercado. E essas lives e os podcasts também ajudam a entender. Então, eu diria que as pessoas podem consumir esse material, se dedicar um pouquinho a consumir esse material já existente no YouTube, nas plataformas de forma geral, para poder entender mais o setor. E aí, com isso, já ter um pouquinho mais de entendimento de como funciona e saber se posicionar, saber para onde ir e principalmente saber o que buscar, né? Porque não adianta também você ter o conhecimento de tudo, ninguém tem. Então a gente tem que saber onde buscar o conhecimento, onde recorrer. Exatamente. E acho que seria esses os pontos que eu queria trazer para a nossa conversa. Ótimas recomendações do livro. A gente vai deixar para os ouvintes na descrição do podcast os links dessas recomendações do Rafael para facilitar o acesso. Rafael, eu queria te pedir agora para deixar essa mensagem final, né? O que você quer deixar para o ouvinte de mensagem, considerando tudo que a gente conversou, e depois a gente se despede. Muito bom. Eu tenho uma mensagem final, eu tenho feito essa mensagem em alguns lugares, vou reforçar aqui também. O setor do biogás ele é um setor bebê, né, começando. Não é um setor muito grande. Todo mundo se conhece. Mas ele também, de forma muito vulgar, eu vou dizer a expressão, mas ele bate cabeça, né? As pessoas se falam mal uma das outras, tem um ambiente muito complexo do ponto de vista mercadológico, e eu acho que a gente precisa mudar esse jogo. A gente precisa se fortalecer enquanto grupo empresarial, que existem vários interesses, cada um defende seu interesse, não é isso que eu estou dizendo, mas eu entendo que a gente precisa fortalecer o setor. Recentemente eu recebi uma demanda de uma empresa que ela anunciou que vai investir em biogás e ela recebeu 70 ligações, porque todo mundo quer ir vender coisa e tal. Então, assim, precisa ter um pouquinho mais de organização no setor, para que a gente possa evoluir. E a figura do integrador, ela é absolutamente importante para a gente ter uma evolução. Então, o CBiogás está à disposição para contribuir com vocês aí na Amplum, com qualquer outra empresa que tenha interesse em desenvolver o setor. E a gente está buscando realmente apoiar as empresas que têm seriedade, né, que buscam apresentar soluções, gaps de mercado, inclusive comunicar as informações que estão fazendo, porque isso é muito importante para o setor crescer. A gente espera que o setor fique mais forte e só construindo uma concorrência, digamos, uma boa concorrência entre todas as empresas é que isso vai acontecer. Então é isso, acho que é a mensagem final que eu queria deixar. Ela é um pouquinho chata porque deixa um cenário um pouco demonstrando que há complexidades no setor, mas é uma realidade. Essa Acho é que a a gente precisa realidade. trabalhar isso e ajudar a fazer o mercado todo crescer. Eu acho que é importante a gente se ver como concorrência colaborativa, né? A gente precisa trabalhar mais com colaboração no Exatamente. setor, já que é um setor bebê, né? Um setor que está crescendo agora, que pode fazer as coisas de forma diferente.
Acho ótima a tua mensagem de a gente deixar isso, né? De construir juntos, de agregar. A gente agradece aí a parceria com o Cibiogás, a tua colaboração. Deixo um agradecimento e um reconhecimento por toda a tua carreira, né, Rafael? A gente trabalha... Estava de manhã retomando, assim, né? A gente, desde 2007, eu acho que a gente trabalha juntos, né? Verdade. É De mútuo, viu, Leide? faz tempo, gente, né? Faz um tempinho aí. A gente é novinho, mas faz um tempo que a gente trabalha. A gente começou a trabalhar novinho. Realmente, assim, queria te parabenizar por toda a tua trajetória, né? Desde que você entrou no Parque Tecnológico e agora como diretor-presidente do Cibiogás, é uma honra, assim, ter acompanhado algumas partes desse processo de perto, outras mais de longe, e te ver liderando esse avanço do Cibiogás, esse posicionamento do Cibiogás no meio empresarial é muito, muito bom, assim, uma honra mesmo te ver nesse caminho e ver o Cibiogás avançando tanto e se posicionando cada vez mais como uma instituição líder no setor. Então, Rafael, a gente quer agradecer imensamente sua participação no podcast da Amplum Biogás. Foi uma satisfação tê-lo aqui nessa troca tão rica de conhecimento. Não, eu que agradeço. É mútuo o teu sentimento aí, Leide. A gente busca crescer junto, né? Eu tenho uma frase que eu escutei aí de um grupo japonês que também trabalha com biogás, e eles falaram assim: a gente quer sorrir no resultado, mas a gente quer sorrir juntos. E isso para mim foi muito legal na última semana que eu escutei, e é dessa forma que a gente quer trabalhar no mercado. Então agradeço suas palavras e agradeço a participação também dos ouvintes, de vocês, e o convite, né, claro. Obrigada, Rafael. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, quero agradecer a sua companhia e espero muito que você tenha gostado desse podcast. Esse podcast da Amplum Biogás é para você que tem interesse em biogás e biometano e, por isso, nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós suas perguntas, sugestões de pautas e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast da Amplum Biogás. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para quando tivermos um novo episódio você seja avisado ou avisada. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir nosso perfil e recomendar para uma pessoa que você acredite que irá gostar. Ficamos por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que falamos um pouco sobre perspectivas do setor de biogás do Brasil. Um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani e Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakam.